Nossa terceira aula nós vamos falar sobre desmaio, convulsão e parada cardíaca. O desmaio é a perda da consciência que leva a pessoa a ter manobras de ressuscitação. Você deve verificar sempre o pulso e a respiração. Com certeza haverá pulso, né? O que você tem que observar na criança que desmaia? Nada de passar álcool, nada de dar tapinha na criança, nada de jogar água na criança. Cheque a respiração, checa pulso, dando ênfase primeiro no pulso, depois a respiração. Tenta erguer os pezinhos da criança, deita ela no colchãozinho ou nos teus braços, ergue os pezinhos dela. Erguendo os membros inferiores, os pés dela, você está jogando sangue para o cérebro. O sangue, lembrando, é ele que leva o oxigênio. A maior causa de desmaio geralmente é a perda ou diminuição de oxigênio chegando no cérebro. Na verdade, o desmaio, o nome chama-se síncope. É uma defesa do corpo uma defesa inteligente, é igual quando a gente dorme. Quando a gente dorme, o nosso metabolismo diminui, ou seja, eu queimo menos energia. O desmaio é a mesma coisa. É algo que te diz, olha, tem alguma coisa grave, alguma coisa vai acontecer. Olha, vou desmaiar. O cérebro faz isso com o corpo da criança, levando ela ao estado de inconsciência, aonde quer conservar energia. Então você checa pulso, checa a respiração, ergue as perninhas, 2, 3 minutos essa criança vai voltar. Sempre conversando com a criança, lembrando, afastando as crianças outras do local, evita o pânico, chame ajuda, chama pai, relata tudo isso, usa seu equipamento de proteção individual, sua luva, sua máscara, seu kit de primeiros socorros. Então, uma diminuição do oxigênio a nível cerebral é uma das causas diretas que leva a criança a desmaio. Outra coisa é a questão metabólica, Ou seja, a criança não se alimentou corretamente, então assim, isso deve se levar em consideração também. A hora do lanchinho, ou a criança brinca muito no sol, muito esforço, muito exercício físico, ela acaba neurologicamente desmaiando, Isso é importante também você observar. E o estresse emocional, a postura dessa criança, se essa criança já tem um histórico, às vezes ela é diabética, ela tem doenças cardíacas, doenças vasculares, e faz uso de algum tipo de medicação, também pode estar associado a esse desmaio. É sempre importante, na admissão dessa criança, você observar isso. O tratamento é isso, é checar o pulso, checar a respiração, restabelecer o nível de consciência dessa criança. O outro assunto importante é a crise convulsiva, a famosa convulsão. Muitas pessoas confundem convulsão com epilepsia, mas são a mesma coisa. Quando uma pessoa ou a criança tem uma crise convulsiva, e ela tem várias crises, por exemplo, durante 6 meses na escola teve 3 crises ou em casa, aí o neurologista vai dar uma patologia, um nome para que se dá a esse monte de crise que essa criança teve, essa crise convulsiva, que é chamado de epilepsia. Então todo epilético é aquela pessoa que teve várias crises, independente da causa, se é febre, geralmente na educação infantil está associado a um quadro de febre. Então a epilepsia, na verdade, ela precisa, a essa criança ou qualquer pessoa que o tenha, tomar medicamento, em um determinado período para evitar as crises, somente isso. Então o nome epilepsia, ou epilético, ou quadro epilético, nada mais é do que uma pessoa que tem várias crises convulsivas. Mas a crise convulsiva é aquele quadro que a gente visualiza na criança, que a gente tem que tratar. Em primeiros socorros você tem que manter a calma, afastar os objetos, ficar calmo ali, chamar ajuda, afastar as crianças e proceder com o teu atendimento. Cuidando sempre das vias aéreas dessa criança, abrindo a boca da criança, ok? Não colocando o dedo seu dentro da boca da criança, porque ela pode morder o seu dedo. A questão da língua, ela vai enrolar mesmo, mas ela não obstrui. A língua não tem problema ali enquanto ela é enrolada. Não se preocupe em querer puxar a língua. O grande vilão é a saliva, ou vômito, ou sangue. Às vezes a criança morde a própria língua. Então o que você deve fazer? Abrir a boca, colocar um paninho entre os dentes, ali a gengiva, e lateralizar a criança, ou seja, esse conteúdo, vômito, ou às vezes sangue, ou às vezes saliva, vai escorrer. É uma obstrução
de vias aéreas por líquido. Colocando ou lateralizando essa criança de lado, você evita que ela encharque o pulmão de líquido, ou sangue, ou vômito e outras coisas. Então, espera a crise passar. A crise vai passar 2, 3 minutos, pode ter várias crises. E você já aciona o serviço de emergência e essa criança precisa, de fato, passar para um neurologista, porque é um dano neurológico, para saber a causa, o tratamento, ou se é uma causa febril, né, e tomar as medidas adequadas ali. Então não se desespere, mantenha calma e aprenda a socorrer de fato. Uma outra coisa importante, é um assunto de suma importância, eu acho que é o que mais pode levar a criança a óbito é o coração dela parar. Geralmente a parada cardiorrespiratória, que é a famosa parada cardíaca, está associada na educação infantil à obstrução de vias aéreas, ou seja, ao engasgo, asfíxica, geralmente asfixia. Então, por não respirar, a criança entra em parada cardíaca. O que é a parada cardíaca? É a interrupção súbita da respiração e da atividade do coração. Ou seja, a criança não vai ter circulação, ela não vai ter o coração batendo. E como que eu sei? Checando o pulso central, checando o pulso carotídeo ou checando o pulso braquial. Ou seja, se eu não sentir esse sinal do sangue passando na artéria, caracteriza então uma parada cardiorrespiratória. A função do coração, a principal dela é manter o fluxo sanguíneo, é bater. E o que você deve fazer? Qual a finalidade? É reanimar esse paciente, fazer as massagens cardíacas. Essa finalidade, você, educador, deve executar ali o mais precocemente possível. O que é precocemente? O mais rápido possível. Então, na linha do mamilo, na base do osso externo, que é esse osso central aqui, ó, do tórax, onde se ligam os 12 pares de costela, você vai colocar a região hipotenar das mãos, o calço das tuas mãos. Vai entrelaçar os seus dedos com as tuas mãos, ficar no ângulo de 90 graus em cima do tórax, de preferência joelho no chão. Coloca essa criança num local rígido para que você consiga comprimir efetivamente esse tórax. Quanto que você vai comprimir esse tórax? De 4 a 5 centímetros. No mínimo 4 centímetros e no máximo 5 centímetros. Peraí, você poderia pensar, não tem como medir, mas é um parâmetro para você ter uma ideia, que se você não comprimir no mínimo 4 centímetros, o coração não jorra totalmente o sangue que está ali. Ou seja, a circulação não vai ser tão eficiente, não vai chegar sangue eficiente no local que tem que chegar. Por exemplo, o cérebro. O sangue leva oxigênio. Se não chega sangue suficiente, a criança pode ter uma morte cerebral. Então é importante que você aprofunde o tórax 4 centímetros e no máximo 5. Às vezes, por erro, você pode aprofundar até mais, fraturando costelas. Se fraturar a costela, não pare nunca de fazer a massagem cardíaca. Isso na saúde nós chamamos de risco e benefício. O benefício é que se você não parar, ela pode voltar, mesmo com fratura dá para se resolver. O risco é que, se você parar de fazer a massagem cardíaca achando que a fratura pode prejudicar, ela vai a óbito. Então não tem na saúde uma outra opção senão continuar a fazer a sua massagem cardíaca. Quantas massagens você deve fazer? 2 minutos sem parar. A cada 2 minutos você vai checar o pulso. Então faça somente as massagens cardíacas, de 2 em 2 minutos. A cada 2 minutos você tem 10 segundos para checar o pulso. Se não houver a volta do pulso, você inicia novamente 2 minutos de massagem cardíaca. Relembrando, na massagem cardíaca, a mão sua é na linha do mamilo, na base do osso externo, no ângulo de 90 graus, coloca a criança numa região rígida e comprime o tórax de 4 a 5 centímetros. Vamos lá, 2 minutos de massagem cardíaca. Qual é o ritmo dessas massagens? De 100 a 120 compressões por minuto. Ou seja, você vai fazer quase 2 massagens por segundo. Esse é o teu ritmo. Fazendo quase 2 massagens por segundo, você vai realizar 2 minutos sem parar. E a cada 2 minutos,
checando o pulso. Então, essa é a diferença entre a vida e a morte de uma criança que precisa de um atendimento especial como esse.